quando nós contemplamos Jesus, contemplamos a salvação que Ele tem para cada um de nós. E além da visão, existe um outro sentido que nos ajuda a contemplar Deus, que nos ajuda a enxergar com os olhos da fé, que é a audição. Na Sagrada Escritura, visão e audição estão intimamente relacionadas. Porque quando nós escutamos o Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, os nossos olhos se abrem. Vejam que, depois de ressuscitado, quando Jesus aparece aos discípulos de Emaús, os discípulos não o reconhecem. Mas depois de um longo caminho, explicando aos discípulos de Emaús as Sagradas Escrituras, ou seja, trabalhando o ouvir, que ajuda o nosso entendimento. Então, trabalhando a escuta e falando sobre as coisas do Pai do céu aos discípulos de Emaús, quando ele chega na casa dos discípulos de Emaús, que se senta à mesa com eles, diz a Sagrada Escritura, que os olhos deles se abriram, olha a visão, e eles reconheceram que era o Senhor. Mas por que os olhos deles se abriram? Porque antes eles ouviram a palavra do Senhor. É por isso que na liturgia da missa, primeiro vem a liturgia da palavra e dentro da liturgia da palavra a homilia que ajuda o nosso entendimento dos textos que foram proclamados. Então, nesse momento da liturgia da palavra, através da escuta, o Senhor está trabalhando os nossos olhos para conseguirmos contemplá-lo neste altar. Por que é que quando nós olhamos a hóstia consagrada e o vinho consagrado, nós contemplamos Jesus? Porque aquela hóstia consagrada, depois de consagrada, ela continua com o formato de hóstia, com a cor de hóstia, com o cheiro de hóstia. Aquele vinho que foi consagrado, ele continua com a cor do vinho, com a textura do vinho, com o cheiro do vinho, com o sabor do vinho. Então, por que nós afirmamos que não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue do Senhor? Por que conservando a mesma forma, nós ali enxergamos o corpo e o sangue do Senhor? Por causa da nossa audição. Porque no momento da consagração, o padre repete as mesmas palavras de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então são as palavras de Jesus, a audição,
Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que ilumina os nossos olhos, abrem os nossos olhos e nós enxergamos no pão consagrado e no vinho consagrado, enxergamos o corpo e o sangue do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que cada vez mais na intimidade com essa palavra de Deus, nós alcancemos o entendimento das coisas de Deus e nós consigamos contemplar Deus e o projeto de salvação que Ele tem para cada um de nós.